E aí, turminha, tudo bom? Estamos de volta, né? Depois de uma semana aí pra gente descansar, pra gente relaxar aí um pouquinho, recarregar as baterias, as nossas energias, né? Nós vamos agora iniciar aí o segundo semestre, o terceiro bimestre, né? E eu espero que seja um bimestre muito proveitoso. Eu espero que todos estejam sempre atentos, sempre com as suas atividades em dias, para que a gente possa ter um melhor proveito aí durante esse período, certo? Então, olha só, nós vamos começar trabalhando aí com a apostila do terceiro bimestre, tá? Então, peguem suas apostilas aí do terceiro bimestre. Nós vamos começar falando hoje sobre os símbolos da República Brasileira na nossa aula de História, certinho? Mas antes de nós darmos o pontapé inicial aí, que tal a gente orar um pouquinho a Deus? Então, fecham seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma semana para descansar. Obrigado porque hoje nós já estamos de volta, Senhor. Obrigado pelos cuidados, pelas bênçãos e proteção. Te pedimos, Senhor, que nesse bimestre ou nesse semestre que está se iniciando, Senhor, nós possamos ter o melhor proveito em nossas aulas. Esteja conosco, esteja também com os nossos familiares, cuidando, abençoando e protegendo a cada um. É o que te pedimos, agradecidos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, símbolos da República Brasileira. No início do século XIX, né, o Brasil passava por inúmeras transformações, né, e as cidades brasileiras elas cresciam de maneira muito rápida, né, elas cresciam rapidamente. Os lucros da produção de café, entre outros produtos, mas principalmente nesse período de café, né, facilitaram com a chegada aí da tecnologia, né, europeia ao Brasil. Bom, isso fez com que as cidades fossem se modernizando, né, as cidades fossem trazendo inovações, né, entre elas aí a luz elétrica, as ferrovias, os bondes, né, a expansão das escolas, faculdades, hospitais, indústrias foram se estabelecendo, né, foram se estabelecendo aqui no país, comércios também foram se abrindo e foram chegando novos comércios aí para o nosso país. Com isso, né, as cidades, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, elas foram as mais beneficiadas. Né? Por que elas foram as mais beneficiadas? Por serem as maiores cidades. Né? Então elas tinham um investimento maior, a produção ao seu redor era maior e isso fez com que elas fossem se desenvolvendo com mais facilidade. Certo, mas apareceu lá um tal de Marechal Deodoro da Fonseca, né, com ideias novas. Não apenas ele, mas um grupo de pessoas que o rodeavam. Né, com ideias novas. Que ideias eram essas, né? Eles queriam que o Brasil deixasse de ser o Brasil Império e passasse a ser o Brasil República. Né? Então o Brasil deixaria de ser um país onde era imperial, ou seja, onde um rei governava, e passasse a ser um país republicano, onde estivesse pessoas eleitas, no caso aí presidentes, né, para poder governar o país. O nosso textinho aí na página 67 diz assim, ó: o Marechal Deodoro da Fonseca, respaldado por militares, descontentes com o Império e dispostos a apoiar uma nova forma de governo, declarou em 15 de novembro de 1889 que a partir dessa data o Brasil seria uma república. Como a maior parte das pessoas que exerciam poder governamental concordava com a mudança, não houve forte resistência nem guerra civil. A partir de então, o Brasil, nossa pátria, se tornou um país republicano. Então, olha só, quando o Brasil deixa de ser imperial, né, e passa a ser republicano, muda-se a forma de governo, os investimentos melhoram, ou seja, aquilo que era de dinheiro deixa de ir para Portugal e começa a ser investido exclusivamente aí no Brasil. Beleza? Mas nós vamos fazer o seguinte, a sua atividade hoje vai ser uma atividade de pesquisa, tá? Então, olha só, você vai abrir a sua apostila na página 67, onde nós temos aí uma tabela, né? E essa tabela, ela nos mostra aí Brasil monarquia, Brasil república, né? E ele pede para que essa tabela seja completada de acordo com a formação dos governos, certo? Então você vai pesquisar, você vai dizer qual é o cargo, a função do principal governante, tanto na monarquia como na república. Você vai dizer como ele é escolhido, tanto na monarquia como na república, e vai dizer por quanto tempo ele governa, tanto na monarquia como na república, ok? Mas é isso então, resumindo.
Então o Brasil aí no final do século XIX, né, passa por uma transformação, certo? O Brasil começa a se desenvolver principalmente com o dinheiro vindo do café, né, com as plantações de café são vendidas e aí esse dinheiro é investido dentro do Brasil. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se destacam nos investimentos, né, chegam novas perspectivas de indústrias, comércios, né, chegam faculdades, novos tipos de escolas, hospitais. Então chegam ao Brasil, né, se estabelecem aí no Brasil. E aí Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado não só pelos militares, mas também por outros governantes, decidem empregar no Brasil a República. E aí não houve resistência porque a maior parte das pessoas já estavam a fim de que o Brasil se tornasse aí uma república. Beleza? Então olha só, finalize a aula. Respondam a atividade número 1 e número 2. A atividade número 2, ela diz para você, ela te pergunta o que significa a palavra pátria. Então você vai pesquisar, né? Pode ser no dicionário, pode ser com o uso da internet. Fique à vontade, você vai pesquisar e responder aí as atividadezinhas 1 e 2 da página 67 de sua apostila. Certinho? Então, bons estudos, até a próxima, tá? E fiquem com Deus.